rodada e o Pedro Abílio tá com o Galo nesta segunda-feira e chega com informações. Fala, Pedro Abílio, boa noite. Tudo bem, Romano? Um abraço pra você, muito boa noite pro Edu, pra todo mundo ligado aqui na turma do Bate-Bola. Movimentações bem devagar, né? Quase parando. O Atlético tá naquela, né? Na espreita de esperar as negociações de saídas e principalmente os jogadores que vão atrair dinheiro, né? Que vão atrair propostas. Agora, tinha uma situação que estava por vias de se resolver e acabou travando. A gente trouxe nos últimos dias a situação do Rony. O Atlético quer negociar, mas o Sampaoli entende que precisa de um jogador com as características dele no elenco e por isso as negociações acabaram ficando mais lentas. Nos últimos dias o Atlético não tem muita pressa também para solucionar essa situação em específico. Agora, os colegas do Lance trouxeram hoje, viu, Romano, que o Botafogo seria um outro interessado no Hulk, na contratação do camisa 7 atleticano. O Atlético, procurado pela nossa reportagem, optou por não responder, não comenta negociações, mas nos bastidores, já trouxemos no fim de semana, o Galo não pretende negociar o Hulk com o mercado do futebol brasileiro. Já é uma tecla a ser batida, uma tecla muito batida, na verdade, nos últimos dias. E o Hulk entende que pode sim, né, finalizar este ciclo com um contrato que vai até o fim de 2026 e depois decidir, né, se aos 40 anos ele vai parar, completa no ano que vem, ou se vai seguir o caminho do futebol internacional. Houve interessados, né, da Major League Soccer e também da Liga Saudita. Agora, a situação concreta mesmo é a do Renan Lodge, né, que já veio na sexta-feira, realizou os exames médicos, está preparado para se apresentar junto ao grupo na próxima sexta-feira, quando o Atlético volta aos trabalhos lá na cidade do Galo. E tá aqui na turma do Bate-Bola com a gente, o Renan Lodge, para a gente repercutir essa contratação, e ele fala sobre o motivo de ter assinado com o Atlético, destacando os objetivos que tem com essa chegada no Galo. Primeiramente foi pelo João e o Brax ter ido em Curitiba apresentar o projeto. Como eu falei, não só para mim, mas para minha família também. Eu vejo que foi uma conversa muito importante. Foi uma decisão também da vida, assim, né? Porque era uma decisão muito difícil. Então, naquele momento, as conversas que eu tive foi ali específica para decidir. E também o objetivo principal é pro Galo voltar, né? Uma Copa Libertadores, voltar a ser protagonista. Voltar a vencer, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui e ajudar o Galo de alguma forma. E Renan Lodge, novo lateral esquerdo do Atlético, falando sobre como o tempo no Brasil, né, depois de rescindir com o Al Hilal, foi importante para a decisão de voltar para o futebol brasileiro, onde ele mesmo fala, né? Acabou atuando pouco, né, Lodge? Esses 3 meses, né, e meio quase que eu tô aqui no Brasil, foi muito importante no sentido também de poder pegar a família, viajar, né, porque nós atletas, eu acho que vocês também, temos muito pouco tempo dentro de casa, né, então esses 3 meses foi muito importante para fazer tudo aquilo que não conseguia enquanto estava jogando, né, e esses 3 meses e meio também, eu acho que ajudou bastante a tomar essa decisão, de estar aqui no Brasil, de tomar a decisão de ficar aqui, voltar ao futebol brasileiro. Eu acho que foi mais nesse sentido essa decisão também. E aqui na turma do Bate-Bola, o Renan Lodge fala sobre o retorno ao Brasil e também sobre a massa do Galo. Foi o que eu falei, né? Eu saí muito cedo, né? Eu acho que eu desfrutei só 1 ano aqui, já saí e acompanhei nesses 3 meses e meio o Galo, né? A torcida, nem se fala. É uma torcida muito quente, muito vibrante, assim, sempre quer o máximo dos jogadores. E, cara, eu tenho muita saudade desse calor, né, do futebol brasileiro e, se Deus quiser, logo, logo vou estar em campo para poder defender a camisa do Galo. Falou que nesses meses que ele ficou aqui no Brasil, desde setembro, viu, Romano, ele acompanhou bastante do futebol brasileiro e destacou a torcida do Galo, do que ele assistiu, do que ele acompanhou, especialmente, né, porque jogou muitos anos agora, desde 2019, quando ele deixou o Atlético Paranaense fora do país.
É um jogador que a gente já falou dele aqui, a chegada para principalmente a lateral esquerda, mas me chamou a atenção a informação que você deu do Botafogo, né? O pessoal falando do interesse do Botafogo no Hulk. O pessoal do Rio tá querendo o Hulk de todo jeito. Uma hora é o Fluminense, outra hora é o Botafogo. A turma que é um grande jogador, né? O Hulk é um baita jogador. E aí, o Romano, quando começa a se especular muito a saída de determinado jogador, e aqui em Belo Horizonte tem se especulado muito uma possível saída do Hulk, um dos maiores jogadores da história do Atlético, é claro que outras equipes, elas ligam o radar. E coincidentemente, duas do Rio de Janeiro, Fluminense, agora o Botafogo, mas o Galo já foi muito claro, né? Foi enfático falando que para o mercado brasileiro não há intenção de negociar o Hulk, caso nenhum clube de fora queira ou demonstre interesse, o Hulk segue e cumpre o seu contrato até o final. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que a permanência do Hulk vai além do campo, além do vestiário. O Hulk, ele é maior do que isso tudo. Ele tem um poder muito maior do que apenas o jogador que calça chuteira, meião e vai para o campo. O Hulk é muito maior do que, entre aspas, apenas os números dele com a camisa do Atlético dentro de campo, e isso tem que ser colocado na balança. O valor do Hulk, enquanto jogador do Atlético, o valor é imensurável pelo que ele representa fora de campo. Isso tem que pesar, cara. Tem que pesar, e o Atlético está pesando. E é encarar a temporada de 2026 com inteligência, sabendo da realidade do Hulk, do próprio Atlético. É o Hulk ser o máximo que puder decisivo, jogando menos vezes. O Atlético ter o Hulk cada vez mais inteiro fisicamente, mas jogando menos vezes, para que esteja inteiro mais vezes e que seja mais Hulk do que foi na temporada de 2025. O tempo passa para todo mundo. E é muito importante que atleta, Atlético e comissão técnica entendam isso. É isso aí. Uma do bate-bola, e o Pedro Abílio tem mais informações do Galo. Fala, o filho de Itabira. Nós estamos repercutindo, Romano, a semana, né, de reapresentação dos jogadores do Atlético. Na próxima sexta-feira, no período da tarde, os atletas se reapresentam na cidade do Galo. O Atlético teve, no fim de 2025, 3 asteriscos ali no elenco de jogadores que são incógnitas para a pré-temporada e que são jogadores que devem ficar um pouco mais para frente na preparação para 2026. Vamos destacar que o Patrick, volante, já está um pouco mais à frente dos outros dois na recuperação. E existe uma tendência de que ele volte a ser relacionado nesse início de campeonato estadual. É claro, né? O Atlético pensa as 3 primeiras rodadas, assim como foi em 2025, com um time mais jovem, até para preparar a turma fisicamente para a maratona de jogos a partir do início do Brasileirão em 28 de janeiro, mas Patrick deve começar aí em algum momento desse início a ter oportunidades, minutos em campo para a retomada do ritmo de jogo depois da lesão muscular que ele sofreu após ter passado boa parte do segundo semestre em recuperação de uma fissura por estresse na coluna. Júnior Santos já vinha fazendo corridas no gramado ao fim de 2025. Lembrando que desde o dia 23 de dezembro esses jogadores estão já de férias, descansando. Continuam, claro, né, o tratamento por indicação do departamento médico nas suas casas ou para onde estão viajando, mas ainda existe essa preocupação, claro, de não antecipar, né, não queimar etapas, por isso deve retomar essa atividade de transição do DM para a parte física, o Júnior Santos, quando a temporada retomar. E a novidade em relação ao Lianco, né, aliás, nem é tanto uma novidade, mas é já uma evolução no seu tratamento, já tinha deixado as muletas agora em dezembro, e se antes falava-se, né, que só talvez para o segundo semestre pudesse acontecer uma reaparição do Lianco em campo, agora a gente já trata ali com 3 a 4 meses para frente, então volta nessa pré-temporada totalmente focado na recuperação e na fisioterapia. O jogador que passou por uma cirurgia para correção daquele problema no tendão de Aquiles já estava, né, passou por boa parte das semanas ali depois da cirurgia com auxílio de muletas. E por último a atualização era essa, né, de que deixou as muletas, já estava caminhando para fazer também a fisioterapia a partir deste mês de janeiro e dar sequência à sua recuperação. Lembrando que o Coelho foi liberado, está apto também, né, assim como os outros jogadores, a participar normalmente das atividades de pré-temporada a partir de sexta.